Oi, boa noite. Tem gente entrando ainda, eu acho. Tá todo mundo me escutando legal? Qualquer coisa, vão avisando aqui pelo chat. Yes, então tá. Alguns avisos paroquiais. Desculpa o atraso ali que a gente colocou, mandei via e-mail que estaria aberta às 19, mas problemas técnicos do e-mail que não estava acessando. Mas acho que a gente abriu com uns 15 minutinhos atrasado. E a gente vai iniciar então a conversa. Tem uma tela também que está compartilhada aqui. Qualquer coisa que vocês precisem que eu volte alguma tela, que eu vá mais com calma, que eu repasse mais alguma coisa, levantem a mão que eu vou ajustando, tá? E no final a gente tem uns 20, 15 minutinhos para responder perguntas também, que vocês podem estar mandando conforme vai surgindo as questões, as dúvidas. E aí depois no final, pelo chat, né? Vão escrevendo o que vocês têm dúvida e no final, uns 15, 20 minutinhos para a gente estar conversando e respondendo essas questões. Beleza? Então vamos combinar. Vamos lá, então. Nosso dia 1 de gestão de marcas para projetos culturais. Basicamente, essa oficina ela foi pensada unindo grandes paixões e aptidões. Então, vou estar apresentando um pouquinho, contextualizando para vocês hoje. É mais uma introdução mesmo, porque acredito que tenham pessoas de várias áreas profissionais aqui. Então, acredito que a gente vai entrando no mood do que a gente vai estar conversando nesses 4 encontros. E eu vou estar repassando, contextualizando, contando um pouco da minha experiência profissional também. E aí a gente vai avançando juntos para aprofundar nesse tema que é tão rico, que eu amo, que eu trabalho com isso já faz um tempo, então é minha verdadeira. Quando tive a oportunidade de estar participando pelo projeto da Aldir Blanc, nisso foi o que eu pensei de cara, assim. Então, a gestão de marca para projetos culturais. Então, passando para falar um pouco de mim, né? Para contextualizar. Sou a Carla Chiavini, então, eu sou graduada em design gráfico e eu tenho especialização em branding, comunicação estratégica. Eu trabalho desde os 16 anos no design, daí eu comecei em várias agências de publicidade aqui na cidade, de todos os tamanhos, de pequena até micro, né? As primeiras que eu trabalhei, micro tamanho, para empresas pequenas, agências pequenas, até de grande porte. Então, eu trabalho desde os 16 anos, basicamente, com direção de arte. O que é direção de arte? É a pessoa que senta atrás do computador lá e cria para diversos clientes. No formato de agência é basicamente assim: vem clientes de todos os tipos, de segmentos, e aí você cria peças gráficas das mais variadas também, revista. Quando eu comecei não tinha tanto digital como tem agora, né? Mas aí posts para Instagram, criação de cartão de visita, marca e tudo mais, então eu fazia um pouquinho de tudo. Com 21 anos, eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar na Universidade do Pacífico, lá no Chile, em Santiago. E aí eu fiquei 6 meses fazendo a faculdade no formato sanduíche, né? Que aí fiz um semestre lá, voltei para estudar da onde eu tinha parado aqui no Brasil, Faculdade de Xanxerê, no ESC. E aí lá eu conheci muitos outros segmentos, me abriu muito a cabeça para isso. E eu tive um professor que era o guru das marcas lá no Chile. Ele, inclusive, criou a marca do Chile, né, do próprio país. Então, incrível, assim, Julian Naranjo, o nome dele. E aí me apaixonei, gostei muito dessa área. Eu não tinha tido tanto contato específico, né, exclusivamente com isso aqui. E aí eu me apaixonei pela área de marcas. Depois que eu regressei, então, eu fui migrando e querendo sair, assim, de agências publicitárias
E aí eu comecei a trabalhar em setores de marketing de empresas, como da Uno Chapecó e da Santa Maria Imóveis, que eu fui responsável pelo marketing total, né, da empresa, atuando em todas as frentes, todas as áreas do posicionamento da marca, também me trouxe muito isso, né, do branding, que o branding é a gestão de uma marca. Então, desde 2017, quando saí da Santa Maria, eu estou atuando de maneira independente, exclusivamente com design de marcas, criando marcas. E com isso também veio essa vertente dos projetos culturais, de estar trabalhando e mais próxima com artistas, com projetos desde circenses, de palhaçaria, contadores de história. Então, consegui unir essas duas vertentes nessa oficina e trazer essa minha experiência para cá. Dito isso, deixa eu passando aqui. Nesta oficina, a gente vai estar trabalhando em 4 módulos, né? São 4 encontros. O primeiro, como eu já havia dito, é contextualização, então a gente vai estar trazendo um pouco de uma pincelada do que a gente vai estar vendo. Aqui eu trouxe, né? Vocês se inscreveram, tinha lá no formulário também, mas é sempre legal resgatar. A contextualização. Amanhã a gente vai focar muito em briefing e DNA, que são, assim, ferramentas que eu trabalho muito, que são... Eu acredito que o briefing é indiscutível, é extremamente necessário para iniciar qualquer projeto. O DNA, no modelo que eu trabalho, ele acaba sendo também. Eu tornei ele sendo, né, como essencial para o que eu trabalho. Então, vou estar apresentando essa ferramenta para vocês, de como que se cria um DNA, de como que se formata isso, para auxiliar no projeto de gestão de marca de vocês. O módulo 3 é o posicionamento de marca, que quando estiver construindo a partir do briefing, do DNA, a gente começa a trabalhar o branding mesmo, que é posicionar a marca. Então, trazendo todas as ferramentas do entorno disso. E o módulo 4, que é o final, é a identidade visual e aprofundando o branding e gestão de marca. E aí, eu tive uma ideia para esse último módulo, que fazer estudos de caso. Então, se tiver artistas que já tenham um trabalho voltado, já tenha alguma marca ou alguma comunicação que seja, assim, nas redes sociais, que já está divulgando o seu trabalho, seu projeto, a gente pode fazer essa análise de caso no último dia, que eu acho que é legal para a gente estar verificando, questionando, debatendo sobre como tá, quais são as questões que podem ser melhoradas. E aí eu achei interessante agregar isso também. Espero que dê tempo, porque eu falo bastante e tem bastante conteúdo. Mas para o último, então, se para o último dia eu acrescentei isso que não está aqui no módulo inicial. Se alguém já tiver e quiser ir separando ali materiais para mandar, depois vai ter o e-mail ali no final para vocês estarem passando para mim e a gente discute isso juntos no último módulo. Fechou? Aqui tem a Anitta Roddick, que eu adoro muito o trabalho dela, assim, enquanto gestora da marca. Ela é proprietária da The Body Shop, é uma marca americana, se eu não me engano, e ela criou a marca do zero, pensou em toda a comunicação, os valores dela são muito bem formatados, e essa foto, pela estética dela, já dá para ver que é super antiga. Eu não sei exatamente a data, o ano que ela criou a marca, mas ela é pelo menos dos anos 80, no mínimo. E ela construiu a marca tão embasada dentro dessas ferramentas de DNA, de valores, de construção da marca, que ela foi evoluindo de uma maneira muito rápida e consistente. Então, ela trouxe critérios muito interessantes para a marca dela, como foi uma das primeiras a trazer a questão de sustentabilidade. Então, toda a construção da marca, toda a linha de produtos, todo o visual, ela segue isso de uma maneira muito redondinha, sabe? Muito coerente. Então, eu gosto muito dela porque ela conseguiu aplicar isso no negócio. E ela tem essa frase que eu coloco em tudo que eu apresento, orçamento, na apresentação final para o cliente eu retomo isso, porque eu gosto muito
Marca é o espaço que você ocupa na mente de alguém. Então, o que, que é marca, né? Marca é o símbolo gráfico, só lá aquele símbolo da Coca-Cola que a gente fica vendo aplicado, aquela tipografia, aquele desenho que tem nos carros da Renault, aquilo é marca? Não, a marca é o espaço realmente que ocupa, é o sentimento que gera. Então, eu gosto muito de trabalhar com essa frase, porque ela desmistifica de que marca seja só símbolos gráficos, só desenho, só visual. Então, a marca ela é muito mais que isso, ela é decisão de compra, e, enfim, já estou me antecipando aqui. Às vezes eu vou comentar algumas palavrinhas mais técnicas, tá? Se alguém não souber o que significa também, levanta a mão para perguntar. Às vezes eu vou falar tipografia, às vezes não é familiar para todo mundo e fiquem à vontade. Então vamos lá. Por que criar uma marca, né? A gente fica falando de marca, mas por que que eu preciso ter uma? Por que que meu projeto cultural ou, enfim, projeto que seja, precisa ter uma marca? Porque eu posso estar trabalhando, sendo rentável e sem marca. Então, por que a gente, né? Por que preciso ter uma e construir, gerenciar ela de uma maneira coerente, concisa? Então, a marca de uma empresa é a representação simbólica, né? É a essência. A gente tenta, através dessas ferramentas do briefing, do DNA e etc., transparecer de maneira visual todos os valores que a empresa tem. Então, essa analogia que é bem clichê, mas ela funciona muito da pontinha do iceberg lá. Que a marca visual é aquela pontinha, é o que sai, o que transborda. E tudo embaixo são as características dos valores, daí quem trabalha mais com administração também está bem familiarizado com missão, visão, valores, o próprio DNA, com a essência da marca, do que ela quer demonstrar. Ali, como eu disse, a The Body Shop da Anita Hodgkins, ela tem um dos valores que é uma premissa super básica deles, é de que tem que ser sustentável. Então, a empresa ela só acontece, só existe porque ela tem isso muito muito fixado em todos os passos da empresa. Porque se eu vendo que ela é sustentável, eu tenho que ser coerente com isso, eu tenho que apresentar um produto assim, eu tenho que ter processos dentro da empresa, na rotina, então, na rotina dos funcionários, dos colaboradores e toda a atmosfera, o ecossistema viver isso. Então, a marca basicamente é isso, de você sentir isso tomando conta. Então, é o elemento que você acaba criando visualmente, que tem que bater o olho e já tem que ter uma ideia do que se espera pela empresa. Então, às vezes, sabe aquela sensação quando a gente vai decidir onde almoçar, por exemplo? Aí bate o olho e fala: não, aqui é caro, aqui eu não posso entrar, é caro. Isso vem da marca, da gestão da marca, de como a empresa se posiciona. Ela demonstra que ela tem um valor agregado maior. E aí, pelo nosso salário, pela nossa condição de vida, a gente vai elencando se pode almoçar lá, se é uma coisa que pode ir uma vez por ano, ou é uma coisa que eu posso frequentar toda semana. Assim como às vezes a gente bate o olho numa marca e fala: ah, não, é acessível, é barato. Ah, eu não vou lá porque eu acho que vai ser ruim, tá com uma carinha assim. Então, a marca, ela proporciona isso de que se teu valor de comercialização ele é popular, você não tem que ficar usando alguns atributos estéticos que remetem nobreza, que aí torna inacessível. Então, a marca ela tem esse poder de falar muitas coisas apenas com um símbolo, apenas com uma tipografia. Então, a marca envolve também a experiência que o cliente vai ter ao negociar com essa empresa, né? E transmitir os seus valores e percepções do mundo. E aí você exprime teu DNA, conta o que tem para oferecer. Então, esse exemplo do restaurante ele é bem básico, assim, porque é cotidiano para a gente, né? De bater o olho numa marca, numa fachada que tem a marca aplicada lá e saber se você tem interesse, se talvez tem, é só frutos do mar. Às vezes é legal que a marca já bata isso no primeiro segundo, porque a nossa decisão de entrar ou não naquele lugar, ela é rápida. Então, se são
muito nichado, né? Um restaurante super nichado, que ele vai ter um tipo de serviço e que o proprietário saiba que aquilo vai perdurar, que é um dos valores e premissas de que seja, sempre vai ser frutos do mar. Então é legal ter algum simbolismo na marca ou no nome. Já bate o olho, já entende que é frutos do mar. Se eu não gosto de frutos do mar, eu nem perco tempo pensando se eu quero ir. Então, isso é a importância primordial de uma marca e da construção dela enquanto gestão e brand. Outra frasezinha que eu gosto muito aqui para a gente ir contextualizando, entrando no clima, é que todo branding deve ter como principal característica a autenticidade. Então, essa questão do DNA, da identidade, são palavrinhas que vocês vão ver eu falando muito aqui na oficina. É muito isso, né? Eu tenho. Agora está se falando muito em branding pessoal. Então, é de como eu me mostro para o mundo, como eu me posiciono. Aí tem pessoas que estão criando até a própria cartela de cores, assim. Então, tá se aplicando para pessoa física também. Então, assim como eu tenho a minha digital, eu tenho meus cromossomos, toda a minha carga de DNA aqui, que é única, eu gosto dessa analogia quando se trata da marca também. Aí, como acontece a criação da marca? Eu estou trazendo aqui muito da minha experiência, da maneira como eu atuo, tá? Então, talvez vocês falem com outro designer, ele vai te mostrar outro passo a passo. Então, eu estou trazendo muito do meu modus operandi, assim. Basicamente, as etapas consistem em briefing, que é a primeira coisa, a primeira reunião. Depois eu vou explicando um por um, tá, pessoal? Então, é briefing. Briefing é um relatório, uma coleta de dados, tá? Basicamente isso. Tem muito termo em inglês também no design. Vou tentar também ir explicando um a um. A dinâmica de DNA, que é uma ferramenta para aprofundar o briefing e para identificar quais são os valores, as essências, quais são as posturas da empresa. Então, eu já sei que vou usar exemplos aleatórios agora, assim, eu sei que eu vou ser uma casa de espetáculos e que eu quero que trabalhem artistas brasileiros variados e independente do que aconteça, sempre vai ser a brasilidade como tema dos espetáculos. Então, isso eu identifico no DNA e crio toda a comunicação em torno disso. Então, isso é feito a partir de uma dinâmica que também a gente vai aprofundar depois. O terceiro passo, depois do DNA, é a apresentação do projeto em si, né? Que é mostrar como a marca foi pensada, como ela é projetada visualmente, como ela se comporta nas diversas bases. Então, uma marca, eu sempre digo, né? Essa é uma coisa muito minha, que uma marca, para ela dar certo, enquanto design, ela precisa se comportar e sem se descaracterizar em várias bases. Então, por exemplo, eu vou fazer uma cuia para os meus clientes, para divulgar minha empresa. A marca ela tem que conseguir ser visualmente acessível e ser clara para as pessoas que aquela marca impressa numa cuia que faz um relevinho ali, ela é a mesma que está na minha fachada ou é a mesma que está no meu Instagram. Então, às vezes, algumas marcas que elas exigem um redesign, um novo olhar, tem muito sobre isso, que ela, às vezes, ela só funciona se ela for toda colorida, tal qual a original. E aí, quando você vai aplicar numa base em que exija que seja só de uma cor, ela descaracteriza tanto que as pessoas nem reconhecem. Então, isso é uma falha de design de marca mesmo, sabe? Ou de que ela não consegue se posicionar numa caneta, porque se eu reduzo muito ela, tipo, é uma canetinha aqui. Então, eu tenho um espacinho mínimo para aplicar minha marca. E aí, minha marca é enorme. E se eu reduzo muito, fica sem leitura. Eu não consigo mais reconhecê-la. Então, isso também é uma
falha de design enquanto marca. Então, a gente entender que daqui a pouco uma marca ela pode ter variações de tamanho, variações de cores, e ainda quando a pessoa bate o olho, ela reconheça que se trata do mesmo negócio ou do mesmo projeto cultural. Essa apresentação de projeto, no meu caso, tá? Quando sou eu que estou desenvolvendo, ela dura em volta de 60 dias após feita a dinâmica do DNA. Então, foi feita a dinâmica do DNA, conta 60 dias a apresentação do projeto. Isso é variável pela complexidade do projeto, né? Aqui uma média de 60 dias. Então, é um tempinho que é colocado nisso. E aí, o cliente, né, o projeto cultural, por exemplo, aprovou, tá tudo ok, bateu o olho, se viu ali, é sobre ele, a marca tá redonda, tá passando todas as características. E aí também a gente vem pro gosto pessoal, se ficou tudo redondinho na cabeça do cliente, né? Aí se finaliza os materiais para impressão e para cada um pro seu formato. Aqui tem uma questão que alguns projetos exigem criação de naming. O que é o naming? Basicamente, criar o nome do negócio. Então, é meio que batizar o filho dos outros. É uma responsabilidade imensa, né? Mas, às vezes, a pessoa ela não tem nenhuma ideia de nome, ela travou, ou o nome que ela tinha tem algum outro projeto que já está usando, e aí não pode usar por questões jurídicas. Várias, imensas, inúmeras questões, assim, do porquê, às vezes, as pessoas, ou às vezes não travou, assim, não tem ideia mesmo, e precisa de um nome. Então, dentro dessa criação de branding, também existe a criação do nome, que seria o passo 1 desse desenvolvimento, que é dar o nome. Então, dentro da criação de naming, tem vários quesitos interessantíssimos para estar se chegando num resultado legal. Então, leva, claro, a análise de briefing, que, como eu já disse, é o essencial, é o passo 1, sem um briefing, nada pode acontecer, não tem nem de onde iniciar. Então, o briefing você parte para pesquisas, então eles são filtrados, às vezes são um nome criado do zero que não existe, é uma palavra inventada, às vezes você se apropria de alguma língua estrangeira, algum termo, algum ícone que represente. E sempre tem que respeitar os seguintes critérios, que esteja totalmente alinhado à sua essência, né? Então, como eu estava dizendo do restaurante antes, ele é só frutos do mar. Não vou chamar de frango doido. Agora fui longe no exemplo de naming. Mas eu tenho que ter coerência, então tem que estar alinhado. Se eu sou uma empresa sustentável, eu vou tentar trazer isso para o naming também. Vou trazendo exemplos, tá, de alguns clientes, de algumas situações, mas já aconteceu, assim, da empresa ter plástico no nome, e ela já nem usava mais o plástico na construção de produto. Então, também é um problema. Às vezes você, pelo um DNA que não estava bem redondinho, assim, bem construído, mudou tudo. Daqui a pouco viu que tinha uma oportunidade de negócio mais voltada para metal, e aí o plástico do nome não fazia mais nenhum sentido. E aí chegou o momento de que tem que fazer o naming, tem que remodelar isso e buscar outro nome que seja mais coerente. Coerência com o mercado também, que é uma situação bem importante, porque daqui a pouco vai ser uma palhaçaria, um projeto de palhaçaria que vai trabalhar com crianças e com idosos, por exemplo. E aí eu estou usando uma palavra americana, super complexa, difícil, toda vez, sabe aquela... Falo que nome ruim é aquele que tem que ficar soletrando, que tem que, é 2 L's, Y, H, T, sabe, T mudo. Quando começa a perder muito tempo soletrando, é porque o nome também é legal ser revisto. Então,
pensando assim num espetáculo de palhaçaria que é voltado para crianças ou idosos, isso seria uma coisa bem legal de se perceber. Poxa, criança não vai conseguir falar essa palavra, não vai ter significado nenhum para eles, ou então, um senhorzinho, um idoso, também não vai conseguir criar uma conexão. Já ali no nome tu emperra, tu já não consegue avançar e criar um interesse no teu público-alvo mesmo. Então, isso é uma coisa bem legal de se avaliar quem é teu público-alvo e qual o teu nome. Então, às vezes é a hora ao pensar em gestão da marca, analisar o nome, se você pode insistir nele, se ele está redondinho, se ele está coerente para o teu perfil de público e para o que tu faz também. Então, aqui do naming, eu trago alguns exemplos, né, aqui um esqueminha para entender qual que é a construção do naming correta. Então, a gente tem lá o nome da empresa. Então, o poder visual e verbal. Ele é sonoro, eu falo e já pega, assim. É um nome super bom, ele vai funcionar. Porque aí tu fica com aquele nome martelando. Já ouvi isso em algum lugar, já li, já tive uma situação que ficou. Então, o poder visual e verbal. Às vezes, como se diz, é muito diferente de como se escreve. Isso pode ser um problema de assimilação também. Então, sempre pensar como as letras funcionam no nome e como ela é dita também. Ser atrativo é uma coisa, né, que tem que bater, tem que ser sonoro, tem que criar, instigar curiosidade. Vantagem competitiva, que é bem de mercado, se você tem um projeto de teatro e você está usando um nome muito parecido com o teu concorrente, vai gerar confusão, vai gerar dúvida. Aqui na nossa cidade a gente tem agora, né, 2 bares com nome muito parecido. Aí você fica, tá, mas qual dos dois? Qual que eu vou? Não tem vantagem competitiva nenhuma você ficar o tempo inteiro sendo confundido. Então, tem uma companhia de teatro, eu vou me afastar ao máximo de um possível outra companhia de teatro, porque eu não quero que as pessoas se confundam e um dia vão no teatro achando que vão assistir outra coisa. Então, nessa vantagem competitiva é também não se aproximar dos outros similares, ou também na vantagem competitiva a gente pode trazer talvez tu tenha um outro perfil de concorrência. Eu vou trazer como concorrência, mas não é, né? Outra companhia de teatro que tem um nome super complexo, super difícil. Então eu vou trazer para o meu naming uma palavra fácil de se lembrar, que seja atrativo, que tenha poder visual, e aí vai me dar essa vantagem competitiva, porque é muito mais fácil lembrar do meu projeto do que o do vizinho. Então, são características que quando você vai nomear daqui a pouco um espetáculo, um livro, algo nesse sentido, seja legal pensar. Domínio, registro, né? Que são características assim. Daqui a pouco eu tenho aqui a companhia de teatro. Tô tentando lembrar, criar nomes fictícios, mas vou só falar coisa engraçada. Então vamos usar aqui, Doutores Risonhos, que é o grupo que eu já trabalhei, inclusive, que é aqui de Chapecó. Então, eu criei Doutores Risonhos. Quando eu vou lá acessar o site, para a gente que é espectador aqui, que somos o público em geral, a gente vai digitar no Google Doutores Risonhos, ou já colocar lá na barrinha doutoresrisonhos.com.br, já esperando encontrar. E aí, não encontra o site. Aí pensa, tá, mas então talvez é outra maneira, é outra coisa. Nisso ali, a pessoa, se ela fica dependendo ou gastando muito tempo para chegar aonde ela quer, às vezes ela desiste. Então, às vezes ela queria ler mais sobre o grupo, se fosse um espetáculo de música, comprar um ingresso, e aí ele não consegue ter a informação que precisa do horário, ou como faz, ou o local do show,
porque não consegue um domínio similar ao nome que você está usando. Então, isso às vezes cria um distanciamento, uma barreira também. Então, sempre que for criar um nome, legal verificar no domínio registro.br, que é uma ferramenta que você pode ir lá verificar e ele vai te dizer se o registro está livre ou não. Porque às vezes digitando no Google vai ter alguma coisa e não necessariamente está registrado aquele domínio. Então, no registro, depois eu vou deixando esses links também no Drive, porque eu vou compartilhar com vocês, vou dar essas diquinhas, mas o registro.br é onde está todos os registros de domínio brasileiro. Então, eu vou criar aqui o nome de um concerto, e o nome vai ser Harmonia. Aí eu vou lá no registro.br, digito harmonia.com.br e vejo se esse domínio está disponível ou não. É um passo bem legal também para criar essa coerência toda no nome, para que o teu espetáculo, tua empresa, teu projeto consiga utilizar isso para fortalecer. Aqui a questão da marca registrada, isso aqui daria uma oficina só do tema, mas esse registro, né, quando a gente ganha esse Rzinho aqui com o círculo ao lado da marca. Então, esse é um registro nacional, que se faz pelo INPI, ou algumas pessoas falam INPE também, que é o órgão do governo que gerencia isso. Então, é pago uma taxa, é feito todo um processo administrativo, envolve uma certa burocracia para que você registre o nome da sua empresa. Tem muitas pessoas que, vou criar o nome do meu espetáculo aqui de risos. E aí eu descubro que já existe. Eu estou usando esse nome risos faz um tempão. E aí eu descubro que já existe outro. Aí eu pego e falo, não, eu vou botar riso com Z para criar um nome único, personalizado, exclusivo. E aí não vai ficar igual. Para o INPI, que é a instituição que avalia, não importa, porque tendo a mesma fonética, a grafia pode ser diferente, mas ela não vai passar no registro. Então, isso é uma coisa legal também para quando vocês estiverem pensando, se vocês ainda não têm o nome do projeto, é pensar em nomes únicos, que não se assemelhem nem na fonética, nem na maneira como é escrita. Porque aí, num possível registro, não passa, e se você decidir não registrar, que é uma coisa que não é obrigatória, é apenas por uma segurança, porque aconteceu com uma ONG também que eu já trabalhei. E existia um outro projeto Salva no Rio de Janeiro, e eles têm o nome registrado. E aí o que aconteceu é que quando você tem o nome registrado perante o INPI, você ganha um poder de exclusividade. E aí eles entraram em contato dizendo que não, a arte salva era o nome do registro. E eles puderam barrar o uso dessa arte salva aqui para esta ONG aqui de Xaxim. Então acontece, sabe? É um segmento onde tem bastantes nomes registrados, o segmento cultural. Então, às vezes pode acontecer de você estar lá há 20 anos trabalhando com um projeto, com um espaço, uma galeria, por exemplo, e a pessoa cria hoje uma galeria com o mesmo nome, porque viu que você não registrou, e, e ganha, porque não importa. Uma vez até tinha essa separação. Eu tenho 40 anos de história, então eu posso pedir para a NPI considerar que o meu seja mais antigo, tem uma trajetória e eu conseguir registrar por cima. Mas hoje não existe mais isso, não. Então, se eu tenho uma galeria há 20 anos e alguém criou hoje e registrou e passou e está com toda a papelada certinha, ele tem o direito do nome e do uso do nome. Então, sobrepõe, né? Então, a gente não pode mais contar com o legado de tantas décadas ou de tantos anos, porque não significa mais nada para o INPI, infelizmente. Então, às vezes, a pessoa com 20 anos de uso do nome vai ter que alterar tudo. E aí é uma trabalheira, porque além de alterar nome, vai ter que alterar, né, banner que tem impresso, uniforme, tudo que tem a marca aplicada. Então, é uma questão que a gente pode pesquisar, assim, mais no Google,
Tem bastante informação no próprio site do NPI, vai trazer, porque é uma questão chatinha, assim, como eu disse, é bem complexa para a gente estar falando hoje, a gente só vai dar uma pincelada. Mas é ali que vem esse Rzinho ali no círculo, então o registro do nome da sua marca. A identificação, então é esse exemplo que eu dei antes do restaurante. Ah, eu bato o olho e já sei que é frutos do mar, então já ali mata 30 posts que eu deveria ler no Instagram sobre o que tem no cardápio, porque eu bati o olho e já entendi que vai ter peixe, camarão e etc. Então, essa identificação. Ou, para jovens. Então, no nome mesmo já trazer essa pegada mais jovem. Às vezes é uma brincadeira, uma gíria, já traz algo regionalista. Eu vou trabalhar com um projeto cultural bem regional, é aqui do Sul. Então, eu vou usar algo que me refira a isso. Algum termo que é usado, alguma comida típica, algo assim que remeta ao Sul. Então, ali, lendo o nome, no primeiro momento eu já vou, opa, é alguém do Sul fazendo, alguém do Nordeste que trouxe, Mandacaru, já traz essa informação implícita. Então, essa identificação também a gente ganha bastante tempo para explicar do que se trata. Potencial comunicativo, que acaba englobando tudo aqui que a gente vem falando, e associação também. Então, fazer essas associações, Amanda Caru, porque é do Nordeste. E a identificação mais voltada também para idade, gênero. Daqui a pouco é um projeto de artesanato para mulheres. E tanto focado, os produtos que se geram nesse projeto são destinados ao público feminino e feito por mulheres, então já no nome traz. Tem um projeto super legal em Florianópolis que é Fato a Femme. Então, ali no nome você já. Tá. É feito por mulheres. Então, é uma feira independente na rua só de projetos femininos. Então, o nome já te traz isso, sabe? Eu vou lá comprar de mulheres que produzem. Então, essa identificação também. E o significado emocional, que é bem mais subjetivo, porque às vezes você pode trazer uma nostalgia nesse nome, você pode trazer algum sentido histórico. Então, eu vou trabalhar com museu, né? Com parte material, daqui a pouco, material. Trazer essa sensação, sabe? Você lê e já te dá um impacto, já te traz uma nostalgia, alguma emoção. Então, é legal também estar usando esses atributos. É bem complexo o nome, né? Então, eu quando trabalho com naming, né, eu me sinto bastante responsável também, porque é nomear o filho de alguém, né? Então, o nome ele tem esse poder. E tendo um nome bem resolvido, a marca por si só também já ganha ali. Então, eu sei que com um nome bem resolvido, eu já consigo criar uma marca num patamar acima, assim, que eu sei que ela vai ter uma gestão e uma comunicação facilitada por isso. E tem muitas questões, assim, antigamente nome de empresa era a sigla, né? Pega o nome dos sócios, faz a sigla. Às vezes funciona, às vezes não. Então é legal quando forma uma outra palavra com as siglas, às vezes é bacana, mas é uma coisa que já tá entrando, tá ficando meio demodé, como dizem. E sobrenomes, né? Sobrenomes que vão ficar sempre muito atrelado à família e a todo o histórico. Então, às vezes é legal ter cuidado. Aqui também a gente tem muitos sobrenomes difíceis de se escrever, né? Pela imigração italiana, alemã, etc. Então, às vezes, ter esse cuidado de facilitar. Algumas referências a sobrenomes, se é um negócio familiar, né? Uma companhia da família, trazer isso agrega. Mas aí é esses cuidados, né, de que se vai ter esse poder visual verbal. Essa tela é, assim, o resumo, sabe, do que um nome bem coerente precisa. Aqui é uma ferramenta bem bacana que a gente pode estar aplicando. Eu fiz aqui em formato de estrela, mas podem ser vários círculos e que é legal para vocês aplicarem. Então, aqui a gente traz tudo que um nome bom, coerente, forte precisa ter. Então, é acessibilidade, né? Isso que eu disse de uma criança, se é para um público infantil, a criança conseguir ler, conseguir falar, conseguir escrever. O objetivo,
do nome. Então, um nome para restaurante, talvez trazer isso pro nome. É um nome que eu quero que gere alegria nas pessoas. Então, o objetivo é esse, né? De trazer já um nome simpático. A estratégia do que o teu negócio vai, teu projeto vai abordar. Então, já ser estratégico, já ser facilitar esse acesso da informação do que se trata. A registrabilidade, que dessa questão de tentar entender se não existe nenhum outro projeto com o mesmo nome que possa implicar em questões jurídicas, de direitos autorais. Então, mesmo que eu sei que quando a gente está começando, ou mesmo com uma larga história de trabalho, às vezes é um dinheiro que a gente não tem para estar colocando ali, até na criação da marca, né? Então, a registrabilidade, ela não é tão impossível, mas ela tem custos, né? Hoje, vamos chutar ali que de taxas, de burocracias, gastem uns R$ 2.000 para registrar uma marca com validade para 10 anos. Então, mesmo que não vá registrar agora, já é legal prever isso no orçamento e também ter a segurança de que não exista outra e torcer para que nesse meio tempo que não registre, ninguém registre também. Hoje, com a internet, a gente posta alguma coisa, pessoas do mundo inteiro, do Brasil, podem ver e se apropriar do nome, que são as questões delicadas, né? Mas é uma questão a se ponderar. A força do nome e a originalidade. Então, quanto mais original também para o negócio, se o negócio é super criativo, ele precisa ter um nome criativo também. Então, aqui a gente traz em cada ponta da estrela as siglinhas aqui e os símbolos, e a gente risca. Eu tenho aqui meu nome, vou usar aqui das minhas parceiras, Lamparina. Então, Lamparina Cultural. A gente tem esse nome e a gente vai testar se ele funciona ou não. Então, a gente vai riscar aqui com uma canetinha, que eu fiz um exemplo, né? Ele é acessível? Lamparina, ele é em português, não tem nenhuma letra duplicada, ele é fácil de falar, fácil de se entender, fácil de escrever. Então, ele é acessível. Objetivo? Daqui a pouco ele é um nome mais criativo, então ele não expressou de primeiro impacto do que se trata. O que é lamparina? Ele vai gerar mais curiosidade do que o objetivo, então ele fica um pouquinho mais para baixo. Aqui eu estou dando exemplo, tá? Não fiz pela lamparina. Aqui registrabilidade, então ela não é registrável, então ela tem fraqueza aqui nesse cantinho. Então ela já ficou aqui embaixo. A originalidade, ele é original, mas é uma palavra comum. O F da força, ele tem força, né? Aqui do lamparina mudaria tudo diferente, eu só estou usando de exemplo. Mas é para vocês entenderem como que eu fiz esse esqueminha que quando vocês forem testando o nome, é uma ferramenta legal para elencar esses critérios. E a estratégia, né? Aqui aí foi quanto mais pertinho, mais forte ele é nesse segmento. Então, quando uma marca fica muito pertinho em algum, assim, é porque ela não é legal, tem que rever esse nome. Aqui eu tenho um estudo de caso, eu fiz bastante conteúdo, gente, eu falo bastante também. Então, eu vou dar uma passadinha rápida aqui. Eu não tinha nenhum naming de projeto cultural. Impressionante, até eu fiquei chocada. Eu trabalho muito e basicamente todos os projetos que eu trabalho já têm um nome. Ou o próprio grupo, etc. O projeto já vem com uma ideia de nome, geralmente sempre mandam muito bem, porque é uma área muito criativa. Então, peguei de uma cerveja que eu fiz, um name, para mostrar esse estudo de caso para vocês, para verem mais ou menos como que funciona a criação de um nome, quais as linhas de raciocínio que a gente pode caminhar, pode testar, é mais para a gente ter como um exemplo mesmo. Que eu vou parar essa apresentação aqui e passar para outra. Aqui. Então, eu vou mostrar mais ou menos como que funciona a criação de um name. Então, aqui, claro, né? Para iniciar o naming, a gente já vai ter um briefing super
imenso, cheio de informação, porque a época em que, no momento em que está se criando o briefing, é volume. Quanto mais, tudo que você vai coletando, você pensa, isso não é pertinente. Coleta, guarda lá que o briefing, ele é volume de informação. Então, nessa etapa da criação do naming, você já tem um super briefing e já foi feita a dinâmica do DNA. Nesse caso dessa cerveja, no DNA, a gente chegou, depois vocês vão entender mais, que eu vou falar mais de DNA, mas a gente chegou nesses 5 conceitos do que a cerveja se tratava, né? Do que o modelo do negócio dele se referia. Então, afeto, inovação, comprometimento, né? Entusiasmo e prazeroso. Então, esses são os 5 pilares do DNA. A partir disso, a gente vai fazendo pesquisas, vai desenvolvendo. Aqui eu coloquei de uma maneira que parece muito simplista, né? Mas isso é o que eu apresento para o cliente para não deixar ele tonto com um monte de informação e pesquisa. Então, é uma maneira mais clara e objetiva. Mas para chegar nesses conceitos, a gente vai pesquisando. Então, algumas palavras-chave que simbolizam afeto é família, né? Então, eles trabalhavam, são 2 irmãos que construíram a marca e que trabalham fabricando a cerveja, então é familiar mesmo, então a família afeto, a motivação para a inovação, porque eles são extremamente curiosos, vivem pesquisando, é uma característica deles. O estudo também vem do mesmo sentido, né, do comprometimento aqui, de estudar muito, de estar sempre se informando e buscando. O sonho, que é o que motiva a ter entusiasmo, e o experimental, porque é uma cerveja feita em casa, artesanal, e de muito teste, acerto e erro. Então, o experimental eles trouxeram como sendo algo muito prazeroso. E esses conceitos aqui, que são informações às vezes mais subjetivas, mais íntimas, eu só consigo trazer elas aqui porque eu fiz um briefing bem investigativo. Então, a partir disso, a gente vai trazendo outras palavras-chave para ir ampliando essas palavras. Então, da família, a gente trouxe proximidade, da motivação, e aí da família também o conceito, eu fui puxando um monte de flechinha para essa bagunça que é a criação. Então, motivação, estudo, sonho experimental, veio outras palavras-chave, que é o próximo, global, o conceito, o segmento. Então, que o segmento da cervejaria artesanal ele já é muito experimental também. Então eu fui trazendo palavras e vendo no máximo que elas se encaixavam dentro dos conceitos que eu tinha desenvolvido antes. A partir dali, eu apresentei a opção 1. Então, veio de irmãos, que aí traz esse conceito de fraternidade, de dualidade, de parceria e proximidade. E aí fui pesquisando, fui buscando referências, cheguei num jogo de cartas também, que no baralho existe muito simbolismo, que é universalmente conhecido, então essa marca eu queria que qualquer pessoa de qualquer país batesse o olho e entendesse, quando eu estava pensando, né, nessa opção do nome. Então, o design das cartas, eles são universais, né, e permitem que se jogue em qualquer posição, né, pode estar de cabeça para baixo, que ela funciona também. Simboliza a tradição, que aí vinha de uma coisa muito familiar, que está em todo o contexto aqui que eu apresentei para vocês, técnica e confraternização. Então, o jogo de baralho também envolve muita pesquisa, né, quem gosta de jogar, assim, acaba sendo muito motivado em conhecer as estratégias, etc. Então, a partir dessa opção 1 e do baralho, eu fui buscar, então, Valete, o Valete de Ouro, que é o Heitor, príncipe de Troia, significa dualidade, tem 2 lados, é unificado, complementares. Isso, para mim, lembrou muito Irmandade, né? A questão deles serem irmãos. E eles são gêmeos também, esqueci de trazer essa informação. Então, essa questão do baralho posicionado, dos gêmeos, eles são gêmeos idênticos, então eu brinquei com isso. E o ouro, né, que é a coloração da cerveja, traz nobreza, prosseguimento e valor. Então, a partir disso, eu criei esse Jack Gold Beer, que é valete de ouro em alemão, e que é o alemão, ele se refere muito à tradição cervejeira, né? E em inglês também se escreve da mesma maneira. E nesse projeto, eu entendi que o público que bebe cerveja artesanal
e a entender um outro idioma. Então, nessa questão, ela funcionaria. Então, eu julguei nesse momento que seria uma boa opção para nome do projeto. Mas depois eu fui continuando a pesquisa, a chuva de ideias ali, o brainstorm, e aí eu trouxe a opção 2, que é família, que é o nome de origem deles, afeto, tradição e comprometimento, e o sonho, né, que é onde se pode viver no imaginário a motivação para alcançar metas, né, ter o sonho que era o sonho deles, a fabricação da cerveja. E o sobrenome desses gêmeos era Arcari, que aí é o sobrenome deles, né? E aí eu fui pesquisar e eu descobri que existia um lugar chamado Arcádia, que era uma província grega e se converteu em nome de um país imaginário, utilizado por poetas e artistas. Então, nesse lugar reina a felicidade, simplicidade, a paz, sintonia com a natureza, e uma expressão que veio desse período, é um período da literatura, né? O arcadismo, um poeta arcadista, e também de pintores. Então, é um movimento arcadista, né? Dali que veio a expressão carpe diem. E aí o sobrenome deles era Arcari, encontrei que existia esse mundo imaginário Arcádia, e aí eu fiz uma modificação para Arcades Beer, que é o sobrenome e origem personalizados. E aí, na questão aqui, apresentei os dois para eles definirem, acabou sendo escolhido esse. Então, aqui é um exemplo, nem vou trazer como é que ficou a marca, nada, é só para vocês entenderem todos os caminhos que pode seguir a criação do nome. Então, você, do mesmo briefing, do mesmo DNA, eu fui para dois lados totalmente diferentes. Então, eu fui para Arcades Beer e fui para Jack Gold Beer. Então, é como a gente pode estar modificando isso de uma maneira assim, sem limites, praticamente. Aí aqui, deixa eu voltar para outra apresentação agora. Tá tudo bem aí, pessoal? Que eu tô desenfreadamente aqui falando. Então, dito isso do naming, não sei se a gente deixa as perguntinhas para o final, né? Mas do naming, basicamente isso, eu sei que é uma chuva de informações, a gente tem muito caminho para seguir, mas agora a gente entra finalmente no que é marca. E eu acho que a gente não vai terminar tudo hoje. Ainda bem que a gente tem mais 3. E aí, estou me avisando os 10 minutinhos aqui. Vai se estender um pouquinho para a pergunta. Então, afinal, o que é marca? Então, a marca, como eu disse, né, é o símbolo visual gráfico que expressa o que o projeto ali vai fazer. Ah, eu vou vender artesanato, ou eu vou fazer espetáculo, ou eu vou prestar serviços de consultoria em produção artística. Seja o que for, a marca tem que representar isso. Então, aqui tem outra determinação, aqui eu vou deixar esse material para vocês lerem também, não vou me tornar repetitiva e agora eu estou tentando acelerar. Mas a marca, enquanto construção visual, ela pode se apresentar assim, que é o logotipo, que é o que é escrito. Então, só algumas marcas são só logotipo, é só a grafia, é só a fonte, é só a escrita. Então, é um logotipo. É uma marca que se apresenta só como logotipo. Ela pode ter o símbolo também, não é obrigatório. Então, mas ela pode ter o símbolo. E aí, o símbolo mais o logotipo e o complemento de marca, que também algumas empresas se apresentam assim, outras não. O complemento é basicamente explicar o que a marca faz. Às vezes você tem um nome muito legal, muito criativo, mas você achou que ela ainda não exemplifica o que você trabalha. Então é legal usar o complemento de marca para reforçar. Então aqui, Carla, designer gráfico, é minha marca. Aí eu posso ter um símbolo ou não. E aí o símbolo é opcional. Algumas empresas já alcançaram um patamar tão gigante de comunicação, de branding, de gestão de marca, que elas nem precisam mais vir acompanhadas de logotipo. Elas já se apresentam assim só como símbolo e as pessoas identificam. Um exemplo é a Apple, né? Só aquela maçãzinha, você bate o olho e já sabe do que se trata, que é a Apple, dos celulares, dos computadores. E aí, dentro disso, já pensa caro, ou super bom, é tecnológico, qualidade. Então,
É aquilo que eu digo que é o que a marca nos traz, as emoções que elas trazem. E aí, a partir dessa primária aqui, eu sempre gosto também de estar trabalhando com a marca em diferentes posições, como eu disse de exemplo no início, que eu preciso que a minha marca caiba numa caneta aqui. Ela não tem essa área na vertical, então eu vou fazer uma versão da minha marca na horizontal, uma versão da minha marca só em logotipo e complemento, uma versão só de símbolo, que é se o meu símbolo é interessante, quanto mais eu estou aplicando, brincando com ele, mas vai fazer essa associação e um dia, quizás, a gente chegue num patamar de Apple que não precisa estar usando o logotipo também. E uma versão selo, que é uma versão compacta, onde você usa vários atributos da marca de maneira visual para estar aplicando de uma maneira um pouco mais jovem ou mais atrativa, depende para o formato que for aplicar. Aí aqui, né, como eu disse, a Apple, ela se apresenta só como símbolo, a McDonald's também está se apresentando só com o M, você bate o olho e já identifica, Starbucks também é a mesma coisa, e a Coca-Cola e a Google, só logotipo, elas não possuem um símbolo. Aí tem uma coisa bem legal também, que é dos módulos para frente, mas hoje mesmo teve uma participante que me perguntou a diferença de marca e identidade visual. Então, a marca é essa construção visual aqui. E aí, a identidade visual da Coca-Cola é vocês saberem que ela sempre está aplicado com o vermelho. O vermelho faz parte da paleta de cores, que faz parte da identidade visual. Então, a Coca-Cola sempre em vermelho, sempre com aquelas faixas nos rótulos. Aí, quando é zero, ela vem no preto, mas com vermelho também. Então, isso é a identidade visual. É como a marca se comporta dentro das cores, dentro das ilustrações, enfim. Então, coerência e coesão visual, posicionamento, linguagem visual e valores é o que faz parte de uma marca. Dentro das marcas, eu vou tentar só fechar, tá, Lu, a parte de contextualização da marcas e eu já vou parar de falar. Existem marcas que, vamos supor, eu tenho uma companhia de dança. E aí, dentro da minha companhia de dança se chama Bailar. E aí, dentro disso, eu vou ter espetáculos, tá? Eu vou ter o Baila Kids, vou ter o Baila Latino-Americano, que aí vão ser ritmos referentes a isso. Vou ter o Baila Tradição, ou Baila Balé. Aí vou ter todas essas caixinhas dentro do meu projeto. Existem várias maneiras de estar utilizando isso, são estratégias que você pode estar aplicando para que, quando eu vejo que existe esse Baila Kids ou esse Baila Balé, eu interprete de uma maneira simplificada, que visualmente batendo o olho ali na minha cabeça já entenda que faz parte da mesma empresa, da mesma companhia de dança. Então, eu posso estar fazendo um espetáculo do balé, Baila Balé, eu sei que faz parte da companhia. E aí existem estratégias para isso, posicionamentos, né? Que é o que a gente veio falar aqui hoje, posicionamentos da marca. Que ela pode ser monolítica, que é, por exemplo, aqui a FedEx. Então, ela tem a FedEx Express, tem a Ground, a Freight, a Office e a Trade Networks. Todas têm uma mesma tipia, né? Mesmo tipo gráfico, mesma maneira como se apresenta, o que muda é o complemento da marca e a cor. Mas você bate o olho, você sabe que é FedEx, que são todos produtos da mesma corporação. Que a mãe, né, a guarda-chuva, que a gente chama quando é a principal, a companhia de dança, Baila é a marca guarda-chuva e as caixinhas ali, os espetáculos ou as turmas de balé são as que estão embaixo desse guarda-chuva. Tem a endossada, que é uma maneira visual de você apresentar que existem, todas são da Marriott, que é uma empresa de hotéis, todas têm aqui, ela aqui é endossada, então sempre vai dar um nome fantasia, que tenho uma contação de histórias, que é da Maria. E aí eu tenho a Maria conta histórias infantis, a Maria conta histórias documentais, históricas e que seja. E aí eu vou estar sempre trazendo assim, Maria conta
tal. Então, é a maneira de posicionar graficamente de que que esses espetáculos de contação de história são da Companhia de Contação de Histórias da Maria. Então, é uma maneira de estar linkando. E é independente, que é assim, quando tu tem uma empresa, sei lá, você é escritor e você é o João, poeta, e aí cada livro vai ser um universo independente. Então você tem a tua marca como escritor, mas cada livro vai ter sua própria marca independente. Então fica o João Poesias como a marca guarda-chuva e depois cada livro vai ter sua marca, não vai estar conectada visualmente, cada caso vai ser um caso, cada caixinha uma caixinha. Existem essas três maneiras de trabalhar. Então, a monolítica é a mais coesa visualmente, ela vai ter pequenos ajustezinhos visuais, vai bater o olho, vai sempre entender que faz parte do mesmo projeto. A endossada é onde você dá um nome fantasia, mas coloca a assinaturinha aqui embaixo. Eu acho que tá bem pequeno, mas aqui embaixo, ó, tá sempre trazendo a marca do hotel aqui embaixo, no vermelhinho. Ou como a P&G utiliza, que são todas independentes, não fazem referência visual. São maneiras de se posicionar estrategicamente. Então, são maneiras. Aqui algumas marcas minhas de criação, essa é redesign, ela já existia, foi remodelada, essa foi feita do zero, essa foi naming e produção gráfica da criação da marca, essa foi naming também, aqui para vocês conhecerem também, vou trazer o link do portfólio. E aqui tem alguns links, eu vou disponibilizar esse material para vocês. Esses links aqui no PDF, eles são clicáveis, tá? Quando tu coloca o mouse, vocês podem clicar para onde tem tipografias legais, daqui a pouco vocês querem tá testando como o nome do projeto de vocês se comporta, então clicando em cima. O Canvas, que é uma ferramenta, amanhã eu vou trazer mais, vou aprofundar mais, porque já esgotei o tempo. E a gente tem as perguntas ainda. Então, Lu, eu dei uma apuradinha aqui para a gente não se estender muito. Temos perguntas? Tem uma pergunta aqui que o Renê fez antes, eu acho que você acabou comentando também, mas vamos só ter certeza se ficou claro para ele, né? Na etapa de criação do nome, é verificada a base de dados do INPI, se ele já existe, se vai ser possível registrar esse nome, essa marca? Isso, sim, na etapa de criação do nome já consegue verificar. Porque o que acontece? Você consegue, na plataforma do INPI, você consegue ter acesso a tudo que já é registrado. Então, existem duas maneiras de pesquisar, que é botando tal e qual o nome que você pensou para o seu projeto. Ah, por exemplo, vou usar vocês de novo, tá? Lamparina, vai lá, submete Lamparina, gestão cultural, e vê se vai aparecer algo igual. E aí você vai ter que, porque isso é um pouco mais complicadinho, porque você vai ter que prever outras maneiras de estar escrevendo lamparina. E como assim, gente? Quem avalia a disponibilidade de registro é uma pessoa, é um ser humaninho lá atrás, vai ter muito também da interpretação dele. Ah, daqui a pouco eu achei que lamparita tá muito parecido com lamparina, que é uma coisa que acontece muito. Então, o lamparina não pode ser registrado, porque já existe um lamparita ou um lamparima, sei lá, variações, versões. Então, na construção, você não precisa ter já essa marca formada para estar verificando, no processo de criação mesmo. Se vocês já têm um projeto com nome, é legal verificar para evitar aquela cartinha péssima que você pode receber, dizendo, olha, a gente já existe outra do mesmo segmento. E uma coisa que eu não falei, que no INPI você registra por segmento. Então, eu trabalho com livro. Eu vou lá ver o que se trata de editoriais e pesquisar aquele segmento. Pode existir uma lamparina loja de confecção, é outro segmento, está registrado em coisas diferentes.
multinacionais, empresas de grande porte acabam registrando em todas, porque para eles não é interessante ter Coca-Cola copos de vidro Coca-Cola. Para eles, porque vai gerar problema de interpretação. Então, para eles, se não existir mais nada no universo chamado Coca-Cola, é 10. Então, eles acabam registrando em todos os segmentos. Mas, para nós, pequenos produtores culturais, pequenos designers, se torna inviável, porque onera demais. Cada registro em cada segmento é um valor novo. Então, isso é uma coisa para se atentar. Então, você registrando no teu segmento, que é livro, por exemplo, você fica seguro naquilo. A pessoa que tem o mesmo nome registrado em calçados não vai poder te incomodar. E você também não vai poder incomodar ele. Cada um no seu quadradinho bem bonitinho. Ótimo, respondido sim, Carla. Sobre as perguntas aqui do chat foram todas, já não tem mais nenhuma. Não sei se alguém quer se inscrever agora para fazer alguma pergunta específica, E ficou mas aqui alguma está dúvida? tudo certinho. Dei um pegão ali no final, amanhã eu retomo mais sobre marca também, a gente adentra, o naming é bem complexo, eu acabei falando bastante disso também. Mas para quem está pensando em criar algo novo também é bem legal a gente focar nessa parte do name, porque a gente acaba assim, um nome aqui, vou dar um nome para poder chamar, e ele acaba sendo uma estratégia muito importante para a marca. Então, foquei um pouquinho mais nisso hoje. Amanhã eu retomo mais sobre marca também e vou explicar sobre briefing, sobre DNA, como que a gente chega nisso. Agora era mais contextualização mesmo. Joia, pessoal? 5 minutos só, nem prolongamos mais. Fiz uma correria aí, deu certo. Então a gente se encontra amanhã, fechou para todo mundo? Desculpa falar que, ó, desenfreadamente, amanhã até não teve muita pergunta. Amanhã, se quiserem estar fazendo também, eu prometo falar um pouquinho menos. Ou não, vou tentar. Tá bom? Beijo, pessoal. Boa noite. Até amanhã, 7 horas, a salinha aberta, agora sem atrasos. Obrigada, tá?